Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de dezembro de 2019. Justiça toma decisão sobre especial de Natal do Porta dos Fundos. Depois de muita polêmica envolvendo o filme A Primeira Tentação de Cristo, o especial de Natal do Porta dos Fundos, a Justiça tomou uma decisão sobre a produção. Grupos políticos e também religiosos tentavam censurar a produção e pediam que a obra fosse retirada do catálogo da Netflix. Entretanto, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou um pedido formal de um grupo para que o especial deixasse o streaming. A informação foi publicada pelo jornal Estadão. O veículo informou que a decisão da Justiça foi tomada na última quinta-feira 19. Com isso, o filme, que acompanha a comemoração do aniversário de número 30 de Jesus Cristo e o retrata como homossexual, segue disponível no catálogo da plataforma norte-americana. Muitos reclamaram que o filme era um atentado contra a religião, mas esse não foi o entender da juíza responsável pelo caso. De acordo com as informações do Estadão, a juíza Adriana Sucena Monteiro Jara Moura afirmou que não há motivos concretos para censurar a produção. Isso porque ela não identificou nenhum tipo de crime contra a religião e também não identificou nenhum ato de violação aos direitos humanos ou atos de incitação ao ódio e algum tipo de discriminação. Para destacar, também foi ressaltada a liberdade de expressão e a liberdade de escolha, de modo que a veiculação fica a cargo do assinante que desejar ver a produção, o que não ocorre de modo obrigatório. Uma decisão diferente seria inequivocadamente censura decretada pelo Poder Judiciário. Ademais, considero como elemento essencial na presente decisão que o filme controverso está sendo disponibilizado para exibição na plataforma de streaming da Netflix, para os seus assinantes, disse a juíza em sua decisão. E completou, ou seja, não se trata de exibição em local público e de imagens que alcancem aqueles que não desejam ver o seu conteúdo. Não há exposição a seu conteúdo a não ser por opção daqueles que desejam vê-lo. Resta assim assegurada a plena liberdade de escolha de cada um de assistir ou não ao filme, mesmo de permanecer ou não como assinante. Allan Kardec no livro A Gênese esclarece sobre Jesus, sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos.
A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava. Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. O espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Sol do Mundo, afirma que o homem dos nossos dias, no entanto, à semelhança dos homens de Israel do pretérito, tem necessidade de Deus e por isso Jesus é inadiável questão de encontro ou reencontro individual. Transitam em roupas juvenis os espíritos novos e dizem-se decepcionados com os ancestrais, procurando formar comunidades onde o amor deixe de ser comércio e a esperança se transforme em paz. Amargurados e inexperientes, porém, enveredam pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, tentando experiências paranormais por processos da ilicitude, derrapando consequentemente em lamentáveis conúbios com obsessões aparvalhantes que os dilaceram, afastando-os do amor e da paz eles que somente experimentaram o opróbrio e desprezo dos outros, desprezando-se a si mesmos, assim retornando às condições do primarismo humano. Com mais instinto do que cerebração, os adultos superconfortados transformaram-se em observadores inconscientes dos dramas gerais, negligentes quanto ao próprio destino, esperando o ensejo de refocilarem e apagar-se no nada que lhe seria o tudo, o aniquilamento da forma e da consciência. Os mais velhos, aferrados às convicções hereditárias, acreditam seja tarde demais para uma revisão espiritual da vida, como se nunca fosse tarde para aprender ou recomeçar. Os que se acreditam melhor aquinhoados intelectual e culturalmente apreciam o impacto decorrente do choque das gerações e sorriem como se encontrassem num campo de batalha em que sobreviverá o mais forte e o mais apto, a quem, vencedor, pretendem aliar-se. E a convulsão prossegue. Tudo porque Jesus continua desconhecido. Os problemas sociais, morais e políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que viveu Jesus conosco. A superdensidade da população, as técnicas de comunicação esmagando o espírito humano por acúmulo de informações, produzem exaustão. Busca-se tudo para solucionar a problemática externa, enquanto o homem prossegue sozinho, em incógnita ainda. E Jesus continua ignorado. Israel soberba do pretérito está hoje simbolicamente com dimensões gigantescas, fazendo-se representar pelas grandes nações adoradoras do deus Moloch e do bezerro de ouro. Rabinos odientos e fariseus impiedosos, saduceus astutos e samaritanos detestados, galileus humildes, e levitas arbitrários multiplicam-se nestas horas, envergando roupagem diversa e ocultos sob nomenclatura estranha. O homem chegou à lua mas não penetrou o âmago do próprio ser. Sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros por mais confortadora e de melhor retribuição externa, do que a ingente conquista interior sobre si mesmo. Solucionam-se na atualidade intrincadas questões da técnica, a alucinação em torno do infinitamente pequeno como do infinitamente grande, gerou a necessidade da criação de cérebros eletrônicos para a fixação de dados e a operação de cálculos mecânicos quase impossíveis de realizados pela mente humana, no tempo necessário ao acionamento dos reatores agentes das supervelocidades ou cuja vigência de respostas indispensáveis à agitação e
celeridade destes dias em que se desenvolvem as atuais conjunturas conquanto transitórias com as suas perspectivas sombrias, quanto nefastas, não poderiam ser atendidas com precisão. Porque Jesus prossegue desconhecido. Ele, no entanto, é a solução, a melhor solução para os intricados quesitos da angústia universal. Retorna à esfera humana, exatamente no momento ciclópico das necessidades, conforme prometera. Antes fora precedido por uma pleiade de pensadores e artistas que embelezaram a terra, e, então, inaugurou um período de paz e fraternidade, dobrando a serviço do Império Romano à tolerância e ao martírio, retificando os conceitos éticos vigentes. Nestes dias, volta sob a mesma augusta companhia daqueles que lhe prepararam a senda, ampliando enormemente os conceitos de liberdade, de paz, de justiça e de amor conquanto ainda não vividos por todos para que na condição de Consolador atenda a todas as necessidades e faça secar as nascentes de todas as dores que teimam em perdurar. Ontem cantava a verdade e vivia no bucolismo de uma doce Galileia afável, verde, e a natureza fez-se-lhe um outro evangelho da beleza e da poesia que vertiam da paisagem que emoldurava suas palavras e seus seguidores. Hoje penetra as mentes e os corações transformando-se no amigo divino que mantém colóquio com os que o amam e desejam reencontrá-lo, não obstante o longínquo caminho por onde seguem. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.